Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula aqui vamos gravar 5 perguntas que os alunos me fizeram em sala de aula para vocês. Perguntas simples, rápidas, mas vamos lá, pessoal, na prática aqui mostrando a vocês. Olha a primeira pergunta. Quais as funções, pessoal, quais as funções aqui, certo, de um resistor em um circuito elétrico ou eletrônico? Quais são as funções dele? Olha, eu respondo sempre aos alunos o seguinte: os resistores têm duas funções básicas, certo? A primeira delas, e a mais importante, é que o resistor, ele é um componente que ele se opõe à passagem da corrente elétrica no circuito, provocando uma queda na tensão. E nesse momento ele aquece. Mas só acontece isso quando o circuito está fechado, pessoal, quando existe corrente elétrica. Então, alguns livros você pode encontrar assim, algumas apostilas, dizendo assim: o resistor dificulta a passagem da corrente elétrica, provocando uma queda na tensão, certo? Essa é uma definição simples, mas você pode encontrar ela mais completa. Eu gosto de sempre falar dessa maneira: o resistor se opõe à passagem da corrente elétrica, provocando uma queda na tensão. Isso só ocorre em um circuito fechado e nesse momento ela aquece. Então, eu vou mostrar aqui que temos 3 resistores e vou mostrar aqui a vocês o seguinte. Olha só, no circuito, pessoal, no circuito, se eu trouxe aqui uma fonte de alimentação, olha só aqui, ó, uma fonte de alimentação que eu trouxe. Aqui temos aqui alguns resistores bem pequenos, você pode até ampliar aqui para o pessoal dar uma olhada aqui nos resistores. Vocês estão vendo aqui os resistores, aqui tem um circuito integrado. Então, esses resistores bem pequenos, olha, eles vão o quê? Eles vão provocar uma queda na tensão quando o circuito estiver fechado, em funcionamento, o CI estiver consumindo. Então, ele dá uma queda entre um valor de um lado, sai do outro menor, mas se o componente estiver consumindo corrente elétrica, se não estiver consumindo corrente elétrica, a tensão que estiver de um lado vai existir no outro, pessoal, correto? Quando ela está trabalhando, ela aquece um pouquinho, um pouco só, correto? Agora, temos circuitos, pessoal, como por exemplo, vou trazer aqui um ferro de solda. Olha, aqui tem um resistor interno, aqui tem um resistor interno. Aí a função dele aqui não é dar provocar queda de tensão. A função dele aqui, esse resistor aqui dentro, é aquecer realmente. Então, as funções dos resistores, como eu falei, são duas. Ele pode provocar uma queda na tensão quando o circuito está fechado, certo? Se opondo à passagem da corrente, certo? Ou pode vir também a ser um componente que irá aquecer, como o ferro de solda, o chuveiro elétrico, ok? Vamos agora para a nossa segunda pergunta aqui. Olha só a segunda pergunta, pessoal. Quando vamos medir um resistor, certo? Ele possui polaridade. Então, eu tenho aqui 2 resistores, 3 resistores. Ele possui polaridade, ou seja, eu tenho que botar essa ponteira vermelha nesse lado ou desse lado. Ele tem uma polaridade definida, certo? É isso que está perguntando. E aí a gente vai ver o seguinte: a resposta é não, ele não possui polaridade. Eu posso medir de um lado ou do outro. Olha só, eu faço aqui, ó, coloquei desse lado, ele está dando 81,3, certo? Ohms, 81,3 ohms. Vou inverter, olha, vocês vão ver que ele vai indicar a mesma coisa, olha. 81,3, ele não tem polaridade, pessoal. Esse resistor aqui, ó, é de 10 ohms. A gente vai ver aqui, 10 ohms. Olha, boto desse lado, ele vai indicar praticamente, olha, 10, tá vendo? Se eu inverter, também ele vai indicar praticamente o quê? Olha, a mesma coisa, olha, 10 ohms também. Esse aqui é 27, ele vai indicar um valor, 26,9, quase 27. Quando eu inverter, correto? Ele também vai indicar o mesmo valor. Pronto, então está respondido o segundo quesito, que é: quando vamos medir um resistor, ele possui polaridade? Não, posso inverter as ponteiras aqui e para medir o resistor, basta ver o código de cor dele e ele vai indicar o valor normal. E isso quando ele está fora do circuito, viu? Fora do circuito, como estamos vendo aqui. Vamos para a terceira pergunta. Por que alguns resistores possuem código de cor e vem seu valor ôhmico impresso no seu corpo? Por que alguns resistores aqui, ó, não possuem o código de cor? Veja que esse aqui não possui, ó. Por que alguns resistores não possuem o código de cor,
certo? E vem seu valor ômico impresso no seu corpo, está aqui impresso no seu corpo, certo? Então, esse aqui, por exemplo, está impresso 27 ohms. Não sei se é possível vocês verificarem aí. 27 ohms. Dá para ver? 27 ohms. Certo? Agora voltando. Ele para o localzinho dele aqui, que ele estava. Certo? 27 ohms. Pronto. Então, ele vem impresso 27 ohms. Alguns vêm, outros não. Outros vêm código de cor. Qual é a diferença? Pessoal, os resistores que vêm com código de cor, os resistores que vêm sem o código de cor, vêm com a numeração, pessoal, eles são projetados para aquecer bastante. São resistores, geralmente resistores de fio, resistores de potência, que se aquecesse, certo? Como ele vai trabalhar quente em determinados momentos, ele iria mudar o código de cor, ele iria mudar a cor, marrom para outra cor, amarelo para outra cor, então atrapalharia. Então fizeram os resistores dessa forma, sem o código de cor, com a numeração impressa, para poder, são resistores especiais para suportar alto calor. Esses resistores que têm o código de cor são resistores que não vão aquecer, certo? Logo, não vão mudar, não vão alterar o sistema de cor, ok? Vamos agora para o nosso quarto quesito. Por que os resistores possuem tamanhos físicos diferentes? Veja, temos esse tamanho físico, temos esse, tem outros menores, viu, pessoal? Então, por que tem tamanhos físicos diferentes os resistores? É o seguinte, o tamanho do resistor, ele é projetado, certo? Para dissipar um determinado nível de calor. Ele vai ter um determinado nível de potência. Então, esse aqui, por exemplo, esse é um resistor de 5 watts. Esse resistor aqui é um resistor de 2 watts. Certo? Um resistor de fio de 2 watts. Esse resistor aqui, olha, é de 1 watt. Então, o que é que acontece? Os tamanhos físicos dos resistores, eles estão relacionados com a potência em watts de dissipação de calor. Porque, como a gente falou, quando passa corrente elétrica, ele aquece, certo? Ele aquece. Então, ele tem que ter um corpo físico para vir a dissipar. Então, quanto maior o resistor, maior o tamanho físico dele, é porque ele suporta maior potência de dissipação de calor, vai trabalhar com a corrente mais alta, aí ele aquece mais, certo? E aí o que acontece? Eu não posso pegar um desse tamanho aqui, ó, pessoal, desse tamanho, e colocar no local desse outro aqui, maior. Não posso, mesmo que eles tenham mesmos valores ômicos, se esse aqui fosse 10 ohms e esse 10, eu não posso pegar esse, tirar esse que está queimado e colocar esse no local, porque ele é menor. Agora, eu poderia colocar esse maior de 10 no lugar desse menor de 10. Maior no lugar da menor, pode. O menor no lugar do maior, não pode, mesmo que tenham os mesmos valores ômicos, ok? E por último, essa quinta pergunta agora é o seguinte. O resistor entra em curto no circuito, como um diodo, como um capacitor. O resistor entra em curto, ou seja, passa a ter 0 ohms, pessoal. Vou voltar aqui. Ele passa a ter a se comportar como um curto, como um fio? Não. Não, o resistor não entra em curto. Ele altera, geralmente, para um valor superior ao valor dele. Por exemplo, isso aqui é 10 ohms. Ele pode vir alterar para 100 ohms, para 1000 ohms, para 1 mega, 1 milhão de ohms. Mas ele tem aqui, ele é 10 ohms. Ele não vai medir e encontrar 0 ohms. Ele não vai a curto. Ele pode até reduzir um pouco, muito difícil. Ele é de 10, você encontrar ele com 6, 7, muito difícil mesmo. Geralmente os resistores aumentam o valor ômico dele. Se ele é 10, ele vai para 100, 200, 500, certo? Mas para ele entrar em curto, ele é 10, passar a ser 0 ohms entre os seus terminais, como um capacitor, como um diodo, não, isso não ocorre. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.